Por isso eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis. Vou ler nessa versão. 1 Reis 18. Deixa eu pegar a versão NVI. Como meu esposo já apresentou, eu sou a pastora Ramila, esposa do pastor Durval, mãe da Maria Alice, do Daniel e da Isabelle. Amém? Para vocês que nos visitam hoje, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco nesse tempo especial de aprendizado, de ministração da palavra do Senhor sobre nós. 1 Reis 18. Já vamos fazer a leitura. Antes, vamos curvar as nossas cabeças e fazer mais uma oração. Pai, nós estamos aqui, Senhor, rendidos em Teu altar. Gratos, Deus, pela oportunidade de ter Te adorado, pela oportunidade de Te cultuar, meu Deus, racionalmente, entendendo o que viemos fazer aqui, para que viemos e que não sairemos da forma que chegamos. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Obrigado, Jesus. Derrama dela sobre nós mais e mais no decorrer dessa ministração. Tira todo o impedimento, toda a distração agora das nossas mentes, do nosso meio. Que os nossos pensamentos sejam levados cativos em obediência à vontade de Jesus para nós. Que nós possamos, Deus, ter corações ensináveis, espíritos aquebrantados essa noite para receber de Ti. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém e amém. Todo mundo abriu 1 Reis 18. Vamos pular a primeira parte. E lá para o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluias. Vamos parar aqui no 39. Amados, só o Senhor é Deus. Vamos dizer em alta voz: só o Senhor é Deus. Amém? E este Deus e Senhor está aqui essa noite para nos ensinar.
A gente já pegou a parte final da passagem onde a Bíblia relata a história de Elias no Monte Carmelo. Né? E ela contempla o contexto em que ele desafiou o rei Acabe e todos os profetas de Baal. Ele propôs que chamasse todos os profetas para o Monte Carmelo, que oferecessem sacrifícios a Deus, e aquele que respondesse com fogo, diga para o seu irmão, com fogo, seria Deus, verdadeiramente o Senhor. Então, o povo chamou mais de 400, a Bíblia relata, profetas de Baal, e eles fazem rituais, fazem dança da chuva, dança do fogo, fazem 1001 movimentos, 1001 invocações, 1001 orações, intervenções, e nada, absolutamente nada acontece. Nós lemos a partir do verso 30, mas se você voltar um pouquinho no versículo 39, no versículo 29, é o momento em que Elias então passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. E aí então começou a nossa leitura de hoje, no verso 30, quando então Elias diz ao povo: aproximem-se, cheguem aqui, meu povo, bora aqui agora que já foi muito tempo, já foi tempo suficiente para que a gente entenda quem é Deus. Vem aqui agora que eu vou mostrar para vocês quem é o Senhor, quem é Deus. E é isso que o Senhor quer que a gente faça todo dia. Bora, já fez sua demonstração? Agora venha cá, eu vou lhe mostrar quem é o Deus de Israel. E nós fazemos isso, sabe de que maneira? Sendo o altar. Por isso que a nossa ministração hoje chama-se, diga para o seu irmão, o altar sou eu. É isso mesmo. O altar somos eu e você. O altar é o nosso coração, é a nossa própria vida. O altar é esse lugar físico, palpável, tangível, aqui na igreja, no templo físico, estrutura. Mas o altar espiritual, depois que Jesus morreu e ressuscitou, é o meu e o seu coração. O altar é um lugar sagrado e consagrado a Deus. Será que o nosso coração e a nossa vida têm estado assim? Não ouço vozes. Não ouço vozes. Amém? Mais adiante nessa passagem a gente vê o momento em que nós entoamos o louvor onde Elias manda o rei Acabe se adiantar porque vai cair chuva. E ele diz ao servo, olha, vai olhar. E o servo já foi, não tem nem sinal, está tudo limpo. E depois ele volta na 7ª vez e diz, eis que tem uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. E bastou aquela chuva para que uma tempestade caísse. Bastou aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o Senhor simplesmente respondeu à oração de Elias com fogo. E quer nos ensinar hoje, e quer derramar desse mesmo fogo sobre os nossos altares. Quando eu disser assim, altar, vocês vão dizer em resposta, todas as vezes que eu proferir a palavra altar, vamos fazer um combinado, como eu faço com as crianças. Vamos fazer um combinado aqui. Todas as vezes que eu disser altar, você vai responder, o altar sou eu. Vamos ensaiar? Hoje o Senhor quer derramar fogo no altar. Pegaram. Não esqueçam do combinado. Até terminar a ministração vai ser assim, tá? Não esqueçam. Então nós temos aqui uma ilustração real, algo que o profeta de fato viveu e ficou registrado na Bíblia para que nós aprendamos com essa situação e simplesmente entendamos verdadeiramente como a gente pode se entregar e viver uma vida no altar, ou ser o próprio altar de adoração do Senhor. Amém? Deus é fogo consumidor. Deus tem coisas para nos entregar que nós precisamos estar prontos para receber. Ele está nos preparando para algumas coisas, para nos entregar coisas que nós ainda não temos a capacidade de possuir, de administrar, de usufruir, de acessar. E aí, através dessa passagem de Elias, o Senhor traz para nós 3 perspectivas das quais nós temos
que olhar e que pautar a nossa vida para que a gente consiga verdadeiramente ser um altar do qual o Senhor responde com fogo às nossas orações. Um altar do qual o Senhor verdadeiramente recolhe os nossos sacrifícios e derrama sobre nós a tua glória, a tua Shekinah. Amém, amados? A primeira perspectiva é justamente a de entender o altar. De entender o altar. O altar somos nós, sou eu, você, nossas vidas, nossos corações. Quando nós entendemos que o altar sou eu, que o altar somos nós começamos a entender a nossa relação com Deus. Nós começamos a entender que lá em 1 Coríntios está escrito no verso 16 do capítulo 3. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Altar. É sobre isso. E em 1 Coríntios ele fala nos interrogando porque é de fato uma provocação. Você não entendeu ainda que o Espírito de Deus habita em você? Que Ele está dentro de você? Que o altar é você? Nós precisamos entender que o que está em 1 Coríntios é que nós somos o altar. O altar da adoração, o altar da entrega, o altar do sacrifício. Não mais com os holocaustos que nós vemos no Antigo Testamento e nessa fase do livro de Reis que nós estamos lendo. Mas entender que se nós somos o altar, existe uma pedra. Fala para o seu irmão, uma pedra. É isso mesmo. Essa pedra, 1 Pedro 2,7 diz que é a pedra angular. Essa pedra chama-se Jesus. Diga para o seu irmão, Jesus. Agora fala para ele de mais uma vez, a pedra é Jesus. É isso. A pedra angular na arquitetura, ela é a pedra, ela é considerada a pedra fundamental. Ela tem que ser assentada primeiro. Na linguagem de construtores, ela precisa ser assentada, ela é a primeira a ser colocada. E ela é posta nas esquinas, nos cantos das edificações. Porque ela é fundamental. Ela é indispensável. Sem ela você vai erguer e vai desabar. Mas ela vai dar a sustentação necessária. Nela estará firmada a sua edificação. Mas se a pedra angular não estiver lá, esse altar não tem razão para existir. Nós precisamos entender que nós somos o altar porque Jesus é a pedra angular. E é nele que o nosso altar precisa ser edificado e estar firmado. Amém? Somente quando nós estamos firmados em Jesus é que nós conseguimos edificar o nosso altar. Olha para o seu irmão e diz assim, o altar sou eu, mas a pedra angular é Jesus. Eu existo, continua falando para ele, por Jesus. É só por ele. O nosso coração é o terreno que Jesus precisa semear, lançar semente, lançar da tua palavra, lançar dos teus ensinamentos, para que a gente depois transborde isso, daquilo que está cheio no nosso coração, como dizem Provérbios, venha sair pela nossa boca. E assim continuar lançando novas sementes e frutificando. Vamos dizer mais uma vez, eu sou o altar. Mas Jesus é a pedra angular. Entende que precisa de uma base para que esse altar se sustente, tenha razão de existir? E essa base, se não for Jesus, hoje Ele te deu a oportunidade de estar aqui e ouvir isso, para colocá-la no lugar. Para pegar a pedra angular, a pedra fundamental e assentá-la no lugar que é dela antes que desabe, antes que caia tudo abaixo. É exatamente isso.
Eu preciso dizer. É essa oportunidade que o Senhor Jesus nos deu hoje, de vir aqui, de detectar se na nossa vida alguma outra coisa estava aparentemente sustentando o nosso altar, o nosso coração, a nossa vida, para que a gente coloque ele no lugar que é dele, no lugar de pedra angular, de sustentáculo, de base. Aleluias. No centro. A segunda perspectiva é a de restauração. A primeira delas é entender que o altar somos nós, mas a pedra angular é Jesus. A segunda delas é entender que o nosso altar precisa estar restaurado. Diga para o seu irmão, restaure o seu altar. É isso mesmo. Hoje é noite de restauração. O Senhor nos trouxe aqui para restaurar. Existem altares esta noite que serão restaurados. Existem altares esta noite que precisam ser restaurados. Mas você precisa permitir e convidar a pedra angular para o lugar que é dela, para que a restauração de fato aconteça. O Senhor quer restaurar altares. E o Senhor vai restaurar altares esta noite. Eu não estou dizendo isso por mim ou para mim, mas o Senhor está restaurando altares esta noite. Pessoas vão sair daqui com seus altares restaurados. Vão sair daqui com a pedra angular, não mais aleatória, solta no meio da bagunça do material da construção, mas posta, implantada, fundamentada no lugar que é seu. Aleluias. Restaure o seu altar. No versículo 30, por onde nós começamos, a Bíblia diz: então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim, e o povo se aproximou. Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Perceba que ele nos ensina por onde tem que começar. Começa pela reparação. Fala para o seu irmão, começa pela reparação. É assim, começa pela reparação. A pedrinha estava fora do lugar. Espera aí, essa pedra, ela é muito importante. O lugar dela não é aqui. O lugar dela é aqui. Começa reparando. Começa colocando cada coisa no seu devido lugar. Começa corrigindo o que está em ruína, para que não venha ruir tudo de vez. É essa a oportunidade, é de não perder tudo, é de não deixar ruir tudo. É de pegar a ruína que você tem, o estado em que se encontra hoje, e fazer a intervenção e o ajuste necessário. Reparar o altar. Quando nós reparamos, quando nós restauramos o altar, nós vemos o mover do Espírito de Deus começando a fluir em nós e através de nós. Elias nos ensina que quando ele invoca, Deus responde. Mas antes foi necessário restaurar. Aleluias. Para que o Senhor se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste em você, ou para você, é necessário restaurar primeiro. E por onde essa restauração vai começar? Como que eu vou começar esta restauração? De que restauração que eu estou precisando hoje? Talvez hoje a restauração que você precisa seja simplesmente limpar o seu coração. Talvez a restauração que você necessite seja simplesmente liberar um perdão. Talvez a restauração de que o seu altar precisa nessa noite é declarar que você já perdoou verdadeiramente. E deixar todo o ressentimento que você tem carregado. Qual ruína está sobre o altar do teu coração? Que você precisa hoje, diga para o seu irmão, hoje. É hoje. É isso mesmo. É hoje. Sabe, não adianta vir aqui e sair levando esse ressentimento aí dentro. Aqui é o lugar de você entregar. Com a sua boca confessar, declarar para Jesus que você está sentindo esse ressentimento dessa pessoa, mas que você quer perdoar ela hoje,
e que você já perdoou ela, em nome de Jesus. E você vai sair daqui com o seu altar restaurado. Você não vai sair daqui com o seu altar em ruínas. O seu altar pode até ter chegado aqui em ruínas, mas ele vai sair daqui restaurado. Porque é a oportunidade que o Senhor está nos dando de limpar e restaurar o nosso altar e derramar sobre nós o fogo consumidor que é a tua presença. O Senhor quer que a gente pare de viver de migalhas da presença de Deus, de momentos isolados, pontuais, eventuais. O Senhor quer que a gente tenha uma vida contínua da tua presença, contínua da manifestação do teu poder, de contemplação, de reconhecimento da manifestação do poder de Deus. Como é que eu contemplo, como é que eu reconheço, como é que eu detecto que o poder de Deus está se manifestando em mim ou na minha vida? Quando eu consigo e decido perdoar. Quando eu decido reparar o altar, quando eu decido parar de mentir, quando eu decido largar o pecado, quando eu reconheço que eu estou errado, quando eu reparo o altar, quando eu conserto, quando eu paro de fazer o que eu fazia de errado, quando eu me arrependo verdadeiramente, quando eu me humilho, quando eu me prostro, o meu altar é restaurado. E o Senhor quer que nós façamos isso essa noite. O Senhor quer que nós nos humilhemos diante da potente mão dEle. O Senhor quer que a gente reconheça a nossa pequenez e a sua grandeza. O Senhor quer que a gente confie. Confie. Confie no teu poder. No poder que há na presença de Deus nas nossas vidas e em nós. No poder que há num coração quebrantado, no poder que há num coração humilde, no poder que há num coração reto, que zela pela justiça, que zela de pegar apenas o que lhe pertence, que zela pelo respeito, pelo sentimento do outro. Isso é restaurar altar. Isso é restaurar altar, e o Senhor tem urgência que nós o façamos, porque parecem coisas pequenas, porque são corriqueiras, porque eu sou criança, não acontece comigo. Acontece sim. Criança guarda rancor, tem criança que mente, não é de Deus não. Acontece com adolescente, acontece com jovem, acontece com adulto, acontece com idoso, acontece com gente como eu e você, pecadora de carne e osso, de natureza adâmica. Mas sabe o que é reparar o altar? É decidir negar essa natureza. É decidir dizer, não, eu posso ser diferente. Deus me dá uma opção de alimentar o espírito e matar a carne. Deus me dá uma opção. Eu tenho livre arbítrio, eu posso optar por Jesus. Eu posso fazer o que Jesus faria nessa situação. Eu fui caluniada, eu fui injustiçada. Eu estou sendo acusada, mas eu posso escolher como reagir a tudo isso, sem trazer mais ruína para o meu altar, sem arruinar o altar do meu coração, para que ele seja um lugar sagrado da manifestação do poder de Deus. Amém, igreja? Aleluias. Através do clamor sincero. Essa é uma frase que eu li no meu devocional hoje, incluí nesse esboço. Através do clamor sincero e da busca pela presença de Deus, o Senhor opera em nós cura profunda na alma. Agora diz assim para o seu irmão, clamor sincero. Jesus quase não tem escutado isso ultimamente, sabia? Ele falou para mim. Quase não tem escutado. O Senhor precisa que a gente clame. Sabe, na Bíblia tem um livro chamado Lamentações. Lá em Salmos também tem vários salmos que são uma lamúria só. Mas sabe para que é? É para que eu e você entenda que o Senhor entende o nosso lamento. Que quando nós estamos numa situação em que só nos resta lamentar, mas quando na lamentação há confiança em Deus, em quem nós estamos derramando a nossa lamentação, a cura profunda na nossa alma é liberada do trono de Deus para as nossas vidas. E o Senhor quer curar almas essa noite. Mas Ele precisa de quê? Clamor? Clamor sincero. Ele precisa de altar.
Não esquece do combinado. Ele precisa de altar. Está ajudando alguns a ficarem acordados. Eu gostei dessa técnica. Tá legal. O altar sou eu. É para que eu e você entendamos que a gente pode chorar, que a gente pode chegar para Ele com todas as nossas fraquezas, todas as nossas exaltações, tudo que há de ruim em nós, e derramar diante dEle. Quando o objetivo for restaurar o nosso altar, for limpar de toda a impureza o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, tirar toda a ruína que esteja ali dentro, impedindo a Shekinah de Deus, a glória visível. Porque uma coisa é a glória de Deus, ela está sobre nós, mas a Shekinah é a glória visível. Fala para o seu irmão, visível. É isso mesmo. Você vai olhar e vai enxergar que a glória de Deus, de fato, de direito, de verdade, como diz a pastora Sônia, está sobre você. Só quem fica alegre pode dizer glória a Deus com isso. Só quem fica pelo sangue de Jesus. Amém? A glória visível de Deus. O Senhor quer derramar, o Senhor quer fazer igual Ele fez com Elias, a gente dizer, Jesus, manda um fogo aqui, o Senhor mandou uma labareda de fogo aqui nesse negócio e não queimar nem o isopor que está no forno, nada, absolutamente. Ele quer responder a nossa oração, Ele quer responder ao nosso clamor. Ele quer achar o nosso coração um altar limpo, puro, ilibado, incorruptível, sabe, correto, justo, honesto, íntegro, totalmente entregue a Ele. Mas é só com essas atitudes que eu mencionei anteriormente que a gente consegue ficar assim. É só perdoando, é só compreendendo o outro quando você já está por aqui com a criatura. Exercita um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de tolerância. Frutifica no espírito, seja longânimo, seja tardio em irar-se. Mas eu preciso ler a Bíblia para lembrar disso tudo. Eu preciso orar todo dia para eu ter força para praticar esse negócio. É isso. Fala para o seu irmão, é isso. Pegou, é isso. É isso. Tem que ler a Bíblia todo dia. Tem que orar todo dia. Tem que perdoar todo dia. Tem que compreender todo dia. Tem que chorar dia sim, dia não. Tem que rir todo dia. Tem que evangelizar todo dia. Tem que orar pelos outros todo dia. Tem que orar pela causa do reino de Deus todo dia. Tem que se compadecer das pessoas todos os dias. Tem que ter piedade. Tem que ser reto. Tem que querer só o que é seu. Sabe, porque quando você está assim, aquilo que você nem pensou ter, como a Bíblia diz em Efésios, aquilo que você não pensou ou imaginou, o Senhor vai fazer infinitamente mais pelo poder dEle que opera em você. Infinitamente mais do que pediu e do que pensou. Porque Deus não derrama poder, Deus não derrama manifestação de poder em altar sujo. Deus não derrama poder e glória em altar impuro, em altar corrompido, em altar arruinado. Eu estou no culto todo dia, família, filhinhos, vai embora, bando de menino, perturbado, atentado. Para aí, minha gente, tu estava onde mesmo? Tu estava na igreja, irmã? É a pastora Ramila, aquela dali? Não é possível. Deus não quer mais fingimento. Meu Deus. Deus não quer mais fingimento. Deus não quer mais vir para a célula e para a igreja de oba-oba. Deus não quer mais crente de rede social. Não quer. Deus não quer mais devocional de rede social. Não quer. Ele diz que Ele não está recebendo o seu devocional. Você sabe quem é. Ele diz que Ele não está recebendo, não. Vai ver o que é devocional, o que é uma vida devocional. Meu Deus. Olha, o Senhor quer que a gente repare o altar esta noite. O Senhor quer restaurar os nossos altares. Gente, nosso combinado.
Deus quer restaurar o altar. Agora acordou os que estavam dormindo ainda. Estou gostando. Aleluias. Sabe qual é a terceira e última perspectiva que nós temos que olhar, aplicar? Qual foi a primeira? Entender que o altar somos nós e a pedra angular é Jesus. Amém? Segundo, qual foi o segundo? Nós temos que restaurar o altar. A primeira coisa que Elias fez no nosso primeiro versículo de hoje, no 30, foi que Elias chegou e restaurou o altar que estava em ruínas, para então ele fazer a oração e pedir do Senhor uma manifestação do seu poder naquele lugar, não foi verdade? Então, como é que a gente vai orar e pedir manifestação do poder de Deus se o altar não estiver restaurado? Não tem como. Mas agora que a gente já aprendeu como que o altar é restaurado, nós agora vamos entender que a terceira perspectiva para nós verdadeiramente vivermos como altares do Senhor é a consagração. Diga para o seu irmão, consagração. Consagração. Sabe o que significa consagração no nosso dicionário da língua portuguesa? A ação ou efeito de dedicar-se a Deus ou uma divindade. Claro que a gente tem o livre-arbítrio, pode adorar outra coisa. Como esses profetas que nós vimos aqui no exemplo de Elias, eram mais de 400 profetas adorando ídolos e deuses que não tiveram o poder de responder com fogo, como o nosso Deus, o Senhor de Israel. Esse arbítrio ele ainda nos é dado hoje. Todo mundo tem a liberdade de crer e de professar a fé que tem. Mas nós cremos no Rei dos Reis, aquele que tem o poder de responder com fogo, a um coração restaurado, a um altar restaurado. Amém? Levíticos 6, versos 12 e 13, se quiser abrir, pode, mas se não, não precisa. O verso 12 diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, diga comigo, toda manhã, o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. 13. Mantenha-se o fogo continuamente, diga comigo, continuamente, aceso no altar. Não deve ser apagado. Quem mais entende isso como uma ordem? Levanta a mão. Quando Deus diz, não deve ser apagado, pesa para você? Não deve ser apagado. Mas hoje tem muitos de nós que estamos aqui com a chama quase apagando. Fala para o seu irmão, quase. Graças a Deus por esse quase. Hoje foi a chance, hoje foi o estalo, a oportunidade para que essa chama venha arder novamente. Para que a gente desperte a buscar essa lenha continuamente e continuamente, para que o fogo que não deve se apagar, realmente não se apague nos nossos corações. Amém? Aleluias. Nós temos a responsabilidade de pegar a lenha, diga comigo de novo, todas as manhãs. Todas as manhãs. Todo dia que Deus nos dá para viver é uma oportunidade nova. A Bíblia diz que as misericórdias se renovam, ou seja, zerou do dia anterior, e você tem uma conta interminável de misericórdias, porque as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. A justiça dele tem, a lei dele tem, mas as misericórdias dele não. Ele se compadece de nós. Se nós nos arrependermos, ele se compadece de nós. Onde há um coração quebrantado e arrependido, o Senhor se compadece. E ele diz aqui, através dessa passagem de Levítico, que nós temos a responsabilidade de toda manhã trazer a lenha para o fogo não se apagar. Lá no Antigo Testamento, na época da lei,
Nós vimos aqui que é tudo através do sacrifício, do holocausto, e era o sacerdote quem podia fazer isso, não era todo mundo que tinha o acesso e a liberdade para fazer. Mas hoje, eu e você temos essa responsabilidade. Hoje os sacerdotes continuam com as suas responsabilidades de sacerdotes, com as suas atribuições, pelas quais são cobrados por Deus. Mas nós, como indivíduos, como pessoas únicas, feitas por Deus, temos o compromisso de pegar a lenha todas as manhãs e não deixar que o fogo se apague no nosso altar. Entenderam? No nosso altar. É isso. Essa lenha não é o pastor que pode ir lá e colocar de manhã, fazer uma oração por você, orar em línguas, lhe entregar uma revelação para aquele dia e rodopiar e sapatear com você. Essa lenha é você. Essa lenha é você que vai cultivar. É aquele versículozinho que você vai começar hoje, vai ler: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, verso 1. Oh Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é o meu pastor. Eu sou uma ovelhinha tão pequenininha, diante de um rebanho tão grande. Sabe, essa lenha é você que vai cultivar, é você que vai lá. Alguém já acendeu um fogo, ouviu alguém acendendo um fogo? Assim, a lenha? O quanto é trabalhoso até que a brasa verdadeiramente esteja queimando. É isso. Você precisa praticar isso no seu espírito. Eu e você precisamos. Aí depois que você leu a Bíblia, pegou a lenha, aí você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai ruminar, vai meditar, vai ler de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que você tenha recebido. Diga para o seu irmão: recebido aquilo que o Senhor tem para você naquele dia. Sabe, você não tem a obrigação de saber a Bíblia de ponta a ponta, seria maravilhoso. E naturalmente isso vai acontecer se você cultivar. Mas o Senhor quer que você receba para aquele dia, aquela palavra, aquela porção. Porque ou você mesmo vai precisar dela, ou Ele vai colocar no teu caminho alguém para você entregá-la, para você compartilhar dela. E no outro dia, mas essa semana eu já abri o Salmo 23, versículo 1, queria ver outra coisa, deixa eu abrir de novo. Mas Deus só está falando comigo no Salmo 23. Amada, fica no Salmo 23. Você vai precisar do Salmo 23. Continua aí. Meu Deus, chego na igreja, o pastor falou do Salmo 23. Eita, cheguei na célula de novo. Meu Deus do céu, fui orar. Não, a irmã me mandou um vídeo tão lindo, não sei o que, olha. Não, esse Salmo 23, meu Deus. Amada, continua no Salmo 23. Pede o Espírito para te revelar tudo quanto Ele tem para te entregar no Salmo 23. Pergunta para o Senhor para que tanto Ele está te dando o Salmo 23. Se é só para você, se tem mais alguém que está precisando para você entregar, para você compartilhar, que de repente você não esteja percebendo. Sabe, há um propósito em tudo. Tudo quanto o Senhor nos fala, nos faz, é intencional. Eu acho linda essa característica de Deus. Ele é intencional, tem um propósito, tem um objetivo específico que você precisa identificar. Pode não ser para você todas as vezes. Você tem um chamado, um ID para cumprir. Talvez Ele te entregou aquilo para que você simplesmente leve aquela edificação para alguém. Ou para muitas pessoas. Mas o que você tem feito para manter a chama continuamente acesa, como está no versículo 16? Continuamente, todas as manhãs. É porque só orar no domingo não vai ser o suficiente para a semana. A gente vive tempos difíceis. Você vai se sentir fraco quando chegar na terça-feira. Eu normalmente já amanheço a segunda fraca, eu tenho que fazer uma oração com força, como a gente brinca com as crianças, para aguentar a semana. Mesmo tendo saído daqui, num domingo, tendo cultuado, adorado, recebido, sendo ministrado. Porque nós precisamos, a chama não pode se apagar. Deus fala que não deve ser apagado. Você entende a responsabilidade que você tem de não deixar o fogo apagar? Ela é sua. Deus é fogo consumidor, diz a Bíblia em Hebreus. Mas sabe quem tem o dever de manter a chama acesa? Não é Deus, somos eu e você.
E Ele está chamando a gente à responsabilidade. Tipo, fulaninha, vem cá. Fez o que eu te mandei fazer? Mamãe saiu de casa, você ficou de lavar a louça está limpa? Filhinho, vem cá, fez isso? A responsabilidade, pegou a lenha para hoje? O fogo está quase apagando. Diga para o seu irmão, lembra ele, quase. Hoje a gente recebeu o que a gente precisava para não deixar apagar. Não deve se apagar. Não deve. Você tem o dever de manter aceso. O dever de soprar quando a brasinha estiver querendo se apagar. E fazer com que ela reacenda e queime novamente. E queime, até o ponto em que o Senhor derrame da tua glória sobre cada um de nós. Sabe, o fogo é a maneira como o Senhor manifesta o teu poder na Bíblia, no Antigo Testamento. Na aliança com Abraão, foi assim, com Moisés, com o povo de Israel que ele conduzia, que era guiado por uma coluna de fogo. Então, não tenha medo de orar e de cultivar o fogo do Senhor. A chama do Espírito dele acesa em seu altar. Não tenha medo. Esse altar precisa verdadeiramente estar queimando, estar em brasas, para que a glória de Deus, para que o fogo de Deus venha descer sobre mim e você, e essa manifestação seja visível. Diga para o seu irmão de novo, visível. Seja uma Shekinah. Não seja puramente a glória de Deus, mas uma glória que todos possam ver e saber a sua origem. Como foi que o povo disse aqui? No versículo 38, foi 39? 38. Depois que Elias pediu ao Senhor que o fogo descesse, o 38 diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também, diga para o seu irmão, e também secou totalmente a água. Sabe, esse é o fogo de Deus. Essa é a manifestação da glória de Deus. Pense quantas horas todos aqueles profetas de Baal invocaram para que o Deus dele respondesse com fogo. E Elias fez uma oração, invocando o nome do Senhor. E ele respondeu com fogo que consumiu tudo quanto havia sido colocado. E o que o povo fez? Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Sabe, essa glória visível não é só para que vejam e digam: oh, ela é santa! Não. É para que olhem e digam: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Como aquele povo fez. Reconheceu que o Senhor é Deus. É para isso, é por isso que a glória tem que ser visível, porque aquele povo não cria mais em nada. O Senhor teve que mandar fogo consumir tudo, secar a água da valeta e mostrar que Ele é Deus sobre Israel e sobre toda a terra. É por isso que nós temos o dever de buscar a lenha todas as manhãs. É por isso que nós temos a responsabilidade de manter a chama acesa. É por isso que nós temos que jejuar e orar para consagrar o nosso coração a Deus, para ele ser um terreno fértil, para a palavra do Senhor frutificar em nós, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso coração, nas nossas palavras, nas nossas emoções, na forma como tratamos os outros, na forma como guiamos a nossa vida, como decidimos, em tudo. Para que a Shekinah, para que a glória de Deus venha sobre o altar, para que a glória visível de Deus venha sobre o altar, e para que, vendo como o povo viu, as pessoas se prostrem diante do único e verdadeiro Deus, dizendo: o Senhor é Deus, porque só Ele o é. Nenhum outro tem o poder que Ele tem. Aleluias. Você pode se colocar de pé no seu lugar, amados. Sabe, a primeira coisa que você precisa entender é que o altar somos nós.
E Jesus é a pedra angular. A segunda coisa é que Jesus, Deus, o Senhor, não derrama poder, não derrama glória sobre altar em ruínas. O altar precisa ser restaurado. E a terceira coisa é que nós precisamos de uma vida de consagração. Uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida com o compromisso de buscar a lenha todas as manhãs. Uma vida que cultiva o relacionamento com Deus. Uma vida que aprecia mais a presença do que os milagres. Os milagres são as consequências da presença de Deus. Nós precisamos consagrar, sermos dedicados nessa busca da lenha toda manhã e nesse compromisso de manter o fogo aceso. E é através do sacrifício. Sabe, o sacrifício hoje não é mais pegar o animal como foi lá e colocar fogo. Hoje, o sacrifício é negar as nossas vontades. Hoje, o sacrifício é dizer, não, eu não vou mentir. E o Senhor vai me dar este negócio e eu vou vender dizendo a verdade. É dizer, não, eu não vou mentir. Por mais que ela seja uma criança, eu vou dizer-lhe a verdade. E o Senhor vai dar a ela a capacidade de compreender e me dar sabedoria nas palavras para usar. Não, eu não vou pegar isto não é meu. Não, eu não vou me render a essa paixão, por mais que eu esteja tão carente. Ei, hoje o sacrifício não é pegar o animal e queimar. Hoje o sacrifício é dizer não ao pecado. É dizer não às nossas vontades, os nossos prazeres. E viver o Espírito. E viver uma vida consagrada a Jesus. Faça um jejum essa semana pela sua vida espiritual. Faça um jejum, se consagre. Pega uma dose de lenha reforçada para a sua fogueira, mas não pense que ela vai servir para o dia seguinte, porque a Bíblia diz que ela tem que ser reposta todas as manhãs.